alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo CSHG Recebíveis Imobiliários, que é conhecido pelo código de negociação HGCR. É um fundo de CRIs, um fundo que já tem praticamente 10 anos de existência, então a gente consegue ter uma boa visão da performance dele de longo prazo, de tudo que ele já passou de períodos bons e ruins do mercado, então tudo isso facilita a nossa análise. Vamos conhecer um pouco? Bom, então vamos lá. Daqui da página principal, a gente pode só digitar o código do fundo e ele já aparece aqui pra gente. A gente pode ver aqui então na página principal dele a data do IPO, então o fundo, como eu disse, está chegando a 10 anos, em janeiro agora, vai fazer 10 anos de vida esse fundo. Nós estamos gravando esse vídeo em setembro de 2019, por isso quase 10 anos. Ele tem uma boa participação no IFIX, beirando aí 1%, 5.800.000 cotas. O gestor e o administrador é o pessoal da Credit Suisse, e ele atua no segmento de recebíveis imobiliários. Se a gente vai dar uma olhada aqui nas cotações, a gente vai ver aqui no longo prazo, desde aqui de 2013, que ele já bateu lá seus R$120 por cota, também já bateu seus 87, e hoje está aqui na base dos R$120 por cota. Se a gente olha aqui os dividendos, o histórico de distribuição desse fundo, a gente vai ver que no último mês ele distribuiu 74 centavos, o que em relação ao valor de hoje dá 0,62. Se a gente vai olhar em 12 meses, ele distribuiu praticamente R$10 por cota, o que dá 8,31%. Olhando o histórico aqui, a gente vê principalmente nos últimos 2 anos por aí, uma boa rotina na distribuição, sem grandes diferenças. A gente puxar aqui no último 1 ano, por exemplo, a gente vê sempre aqui 77, 77, 74, teve um mês mais alto de 97, mas o pessoal da CSHG vem prezando por manter uma distribuição mais constante um pouquinho. Se a gente olhar no valor patrimonial, a gente vê que ele está sendo negociado com ágil, enquanto o valor patrimonial por cota está em 105 pela última atualização, que é referente a julho, ele está sendo negociado a 120, então uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1,14, ou seja, está sendo negociado com um ágil de 14%. Se a gente olhar aqui o histórico, a gente vê que principalmente aqui de 3 anos para cá, o valor patrimonial vem tendo uma pequena alta, uma leve tendência de alta, o que é normal pela redução da taxa de juros, o que faz com que os papéis sejam precificados para cima dentro da carteira dele. E a gente vê que ele vem negociando há bastante tempo com ágil sobre o valor patrimonial. A última vez que ele negociou com deságio foi bem pequeno, foi em março de 2018, e mesmo assim foi um fato mais pontual. A gente vê que ele normalmente vem sendo negociado com ágil. Na quantidade de cotistas, a gente vê que esse fundo hoje ele está com 17 mil cotistas. Essa é a referência de julho. O mês de agosto acabou de fechar quando a gente está gravando isso aqui, então ainda não tem a divulgação de agosto. Se a gente olhar o histórico desde quando o fundo começou a divulgar, a gente vê que ele saiu de 1.000 e poucos para mais de 17 mil, multiplicou aí por 16, pelo menos mais 15 vezes a quantidade de cotistas nos últimos 2 anos e pouquinho. No ponto de vista de liquidez, até pela grande quantidade de cotistas, a gente não tem muito o que se preocupar. A gente vê aqui em agosto, por exemplo, a média ficou de praticamente 2,5 milhões por dia. E a gente vê que esse é um número que vem crescendo, principalmente de 2, 3 anos para cá. Se a gente puxar aqui de 1 ano, a gente vê mesmo assim esse número segue crescendo. Claro, vai ter um mês, de repente, com um valor mais alto. Mas mesmo se a gente olhar num mês que não foi tão exuberante assim, a gente vê 5, 7, 8 mil negócios por dia. Então, uma liquidez bastante tranquila. Só realmente alguém que pode estar entrando com um aporte muito, muito alto é que vai sentir alguma dificuldade de liquidez. Para a grande maioria dos investidores, vai ser bastante tranquilo. Agora a gente pode olhar na parte de comunicados
para ver o último relatório mensal dele, onde a gente pode ter uma noção melhor de onde ele investe, como está esse patrimônio dele, como é que está arrumado. Aqui conta um pouquinho das novidades, né, das últimas coisas que aconteceram. Por exemplo, o fundo recentemente encerrou a 5ª emissão de cotas e aí ele já aproveitou esse valor para fazer novas aquisições aqui da ordem de 115 milhões de reais em 2 CRIs. Então, também teve um CRI que teve um pré-pagamento, ou seja, o devedor antecipou o pagamento daquele CRI, e a gente tem os dados financeiros desse fundo, né? Olhando aí mais recentemente. Aqui a gente tem uma divisão, né, de como é que está organizada as finanças dele. Então a gente vê a parte cinzinha aqui embaixo são as despesas do fundo. Em verde, não recorrentes de CRIs, em geral são pré-pagamentos, que são raros de acontecer, mas quando acontecem são em valores mais significativos, como aconteceu aqui. O rendimento de renda fixa, basicamente, é o valor recebido de emissões que ainda não foi alocado, ou às vezes um CRI que venceu e o fundo vai ficar com aquele dinheirinho em renda fixa por um tempo. Então aqui a gente tem toda a divisão, como ele tem uma parte também investida em FIIs, também tem uma barrinha rosa aqui para mostrar isso. E claro, sem dúvida, a maior parte sempre vai ser de correção e juros de CRIs, que são essas bandas azul escura e azul clara. Bom, quando a gente vai olhar então o patrimônio dele, olha só, aqui já mostra então a carteira, aonde ele tem, se a gente afastar um pouquinho o zoom aqui, 73% em CRIs corporativos, um pedacinho de 3% em CRIs residenciais, 5% em LCI, 4,8% em FIIs e 13% em renda fixa. Essa parte de LCI, de renda fixa, em geral, são valores que estão ali alocados só para enquanto o gestor não faz uma nova alocação. E aqui essa coluna são todos os CRIs, começando pelos corporativos, onde o tamanho de cada um deles é o percentual que cada um ocupa na carteira, e lá em cima os residenciais, que são também os menores, né? Então, a gente vê que o CRI mais relevante é esse aqui, que tem como devedores a Renner e a WeWork, que ocupa 20% do patrimônio. É uma operação bastante recente que o fundo alocou. Então, é o mais relevante. Aqui a gente tem a distribuição geográfica dos CRIs. Então, a gente vê que, mesmo num caso de estresse, de inadimplência ou alguma coisa assim, a gente não vai estar muito fechado a uma única região. Poderia ter uma carteira muito fechada em Rio, São Paulo e um problema nessas regiões impactar fortemente a carteira. Aqui no caso não, é bastante diversificado. Então mesmo que Belo Horizonte passe por um problema, comece a ter uma crise local por qualquer motivo, essa região representa apenas 3% do patrimônio como um todo. Claro que a maior parte está em São Paulo e região metropolitana, assim como praticamente todo o nosso mercado de CRIs está muito concentrado nessa região. A gente também tem o LTV, que é o Loan to Value, ou seja, qual é a relação entre o empréstimo, entre a dívida, entre o CRI e as garantias dele. Então, teoricamente, quanto menor esse valor, mais robustas são as garantias do CRI. Então a gente vê que a gente tem um pequeniníssimo percentual aqui de 1% com LTV acima de 80%, e o grosso aqui está no 60% a 80% e no 40% a 60%. Ou seja, vamos tirar uma média aqui e dizer que é 50%, só para a gente pensar em valor mais redondo. Quer dizer então que para cada R$1 que o fundo empresta, que o fundo aporta em CRIs, ele tem R$2 em lastros de garantia, principalmente. Vão ter aí alguns contratos de aluguel e imóveis como garantias. Na parte dos indexadores, a gente vê que 45% está atrelado ao IPCA, numa taxa média de IPCA mais 7,5%, 37% em CDI, com uma taxa média de CDI mais 2,5%, e aqui os demais indexadores. Então,
o grosso aí, mais de 80%, atrelado a IPCA e CDI, o que é normal no mercado de CRI. São realmente os indexadores mais comuns. Aqui uma amostragem por risco. Então, se o papel tem um risco menor ou um risco um pouco maior, aqui está a decomposição desse risco. A diversificação por setor de ativo de garantia, então 40% está lastreado por laje, 17% por residencial e por aí vai. E aqui está toda a carteira. Então, a gente vê todos os CRIs que o fundo tem em carteira hoje, são 30 CRIs. A gente vê aqui o nome que ele deu, quem é o emissor, ou seja, qual é a securitizadora que está, entre aspas, administrando esse CRI. Aqui o número de emissão e de série. Bom, a gente pode ver aqui, então, o quanto representa no patrimônio líquido, e a gente já viu que é bem diversificado, com vários aqui abaixo de 1%, da ordem de 1, 2, 3, 4%, poucos acima de 5%. Aqui, quando o fundo fez a primeira aquisição, normalmente o fundo faz apenas uma única aquisição, mas caso ele tenha comprado várias vezes o mesmo CRI, aqui tem a data que ele fez a primeiríssima compra. O vencimento, então a gente vê às vezes alguns títulos até com vencimento para 2040, que inclusive é o mais antigo em carteira, que é de 2010. Esse aqui da Brazilian Securities. A gente vê aqui então qual é o indexador e a taxa de cada um, qual é o cronograma de amortização, então a gente vê que a grande maioria são de cronograma de amortização mensal, qual é o tipo de lastro e qual é o loan to value dessa carteira, de cada ativo isoladamente. E aqui embaixo a gente tem então a apresentação, um resuminho de cada um dos CRIs, com quanto aquele CRI representa no PL, quem é o devedor, aqui no caso, por exemplo, esse aqui foi aquele primeiro que a gente viu lá em cima. Então, são devedores pulverizados, que isso aqui é uma carteira de créditos de financiamentos imobiliários. A taxa dele de IGPM mais 8, loan to value de 51%, ou seja, como eu falei, 2:1 na garantia. Esse aqui, por exemplo, tem uma relação de praticamente 3:1, porque 30% loan to value, ou seja, para cada R$1 emprestado tem R$3 de garantia. Aqui os tipos de garantias, então, fundo de reserva, fundo de despesa, alienação fiduciária de imóveis, subordinação, então, existem outros investidores que estão com esses CRI Júnior, então qualquer inadimplência, primeiro vai deixar de pagar a eles para só depois vir nos CRIs Seniors. Então a gente tem toda a explicação disso. Tem alguns que são lastreados em shoppings, então normalmente você vai ter a alienação fiduciária do próprio imóvel como uma das garantias. Então, aqui tem toda a explicação de cada um deles. Então, a gente tem alguns que são vinculados a grandes empresas, outros são vinculados a shoppings, outros a empresas de engenharia. Então, aqui, em geral, são estoques que são securitizados a favor do CRI. Conforme esse estoque vai sendo vendido, essa operação vai sendo quitada. Tem faculdade, tem todo tipo, então isso traz uma pulverização muito boa, até hospital tem. Então, caso algum segmento passe por algum problema, ele vai acabar sendo diluído, porque os demais segmentos vão acabar protegendo o investidor. Então, pessoal, gostaram de fazer esse passeio pelo fundo? Bem legal, né? Para quem quiser se aprofundar mais, vale a pena ler o relatório com mais calma, principalmente aquela parte inicial onde o gestor explica quais foram os últimos movimentos que o fundo fez, por que aconteceram, quais são os próximos movimentos que se pretende tomar, para ver se você está confortável com aquela estratégia ou não. E claro, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário sobre esse fundo, é só entrar na página específica que tem no Clube FIA desse fundo, clicar ali na aba Comentários e interagir com os outros usuários que de repente podem conhecer melhor o fundo há mais tempo que você e talvez possam te ajudar a tomar sua decisão se você quer ou não ser sócio daquele fundo. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!